A Ilustre Casa de Ramírez, essa de Queiroz. Parte 17. Final. O administrador, que não mudara nesses 4 anos, escuro seco como feito de madeira, sempre esticado na sobrecasaca preta, apenas com o bigode mais amarelado do cigarro, agradeceu à senhora Dona Graça. E passara menos mal desde a Páscoa, a não ser a desavergonhada da garganta. E então, o nosso grande homem, quando chega? No domingo. Estamos todos em alvoroço. Então não se senta, senhor Videira. Olhe, puxe aquela cadeira de vime. A varanda por agora não está arranjada. Videirinha, logo depois da eleição, recebera do Gonçalo o lugar prometido, fácil e com vagares, para não esquecer o violão. Era amanuense na administração do Conselho de Vila Clara, mas convivia ainda na intimidade do seu chefe, que o utilizava para todos os serviços, mesmo de enfermeiro, e o mandava sempre com uma autoridade seca, mesmo se ando ambos no gago. Timidamente arrastou a cadeira de vime, que colocou com respeito atrás da cadeira de seu chefe, e depois de tirar as luvas pretas que agora sempre trazia para realçar a sua posição, lembrou que o comboio chegava ao apeadeiro de Craquede às 10h40, não trazendo atraso, mas talvez o senhor doutor apeasse em Corinde por causa das bagagens. Duvido, murmurou Gracinha. Em todo caso, José está com a intenção de partir de madrugada para o encontrar na bifurcação, em Lamelo. Nós não, acudiu Titó, que se sentara familiarmente no rebordo da varanda. Cá o nosso rancho vai simplesmente a Craquede. Já é terra da família, e sítio mais sossegado para o Vivório. Mas então esse homem não se demorou em Lisboa, prima Graça? Desde domingo, primo Antônio. Chegou no domingo de Paris, pelo Sud Express, e teve uma chegada brilhante. Oh, muito brilhante. Ontem recebi, uma carta da Maria Mendonça. Uma grande carta em que conta. O quê? A prima Maria Mendonça está em Lisboa? Sim, desde os fins de agosto, numa visita à dona Ana Lucena. Vivamente, João Gouveia puxou a cadeira, numa curiosidade que de certo remoera. É verdade, senhora Dona Graça. Então parece que a dona Ana Lucena comprou uma casa em Lisboa. Anda em arranjos de mobília? Vossa Excelência ouviu, senhora Dona Graça? Não, Gracinha não sabia, mas era natural, agora que tanto se demorava em Lisboa, pouco se aproveitava da feitosa, tão linda quinta. Então casa, exclamou Gouveia, com imensa convicção. Se anda em arranjos de mobília, então casa. É natural, quer posição. Depois já lá vão 4 anos de viuvez e... Gracinha sorriu, mas o Titó, que coçava lentamente a barba, voltou à carta da prima Maria Mendonça contando a chegada. Sim, acudiu Gracinha. Conta, esteve na estação, no Rocio. Parece que o Gonçalo, ótimo, mais forte. Olhe, primo Antônio, leia a carta, leia alto, não tem segredos. É toda sobre o Gonçalo. Tirara do bolso um pesado envelope com sinete de armas no lacre. Mas a prima Maria escrevia sempre depressa, numa letra atabalhoada, com as linhas cruzadas. Talvez o primo Antônio não compreendesse, e com efeito, diante das 4 folhas de papel eriçadas de negras linhas, parecendo uma sebe espinhosa, o Titó recuou, aterrado. Mas o João Gouveia imediatamente se ofereceu, com a sua perícia em decifrar ofícios de regedores, não havendo segredos. Não há segredos, afiançou Gracinha, rindo. É unicamente sobre o Gonçalo, como num jornal. O administrador folheou a imensa carta, passou os dedos sobre o bigode com certa solenidade. Minha querida Graça, a costureira do Silva diz que o vestido... Não, acudiu Gracinha, é na outra página, no alto, volte à página. Mas o administrador gracejou ruidosamente. Oh, está claro, carta de senhora, logo os trapos. E a senhora Dona Graça assegurar que era toda sobre Gonçalo, pois já veriam, se pelo meio se não falava ainda em vestidos. Ah, estas senhoras com os trapos. Depois recomeçou na outra página, com lentidão e gravidade. Deves agora estar ansiosa por saber da grande chegada do primo Gonçalo. Foi realmente brilhante e parecia uma recepção de pessoa real. Éramos mais de 30 amigos. Está claro, apareceu toda a roda da nossa parentela. E se rebentasse de repente nessa manhã uma revolução, os republicanos apanhavam ali junta, na estação do Rocio, toda a flor da nobreza de Portugal. Da velha, da boa. De senhoras era a prima Chelas, a tia Louredo, as 2 esposendas, com o tio esposende, que apesar do reumatismo e da vindima, veio expressadamente da Quinta de Torres. E eu, homens todos, e como estava o conde de Arega, que é secretário de El-Rei, e o primo Olhalvo, que é o seu mordomo-mor, e o ministro da Marinha e o ministro das Obras Públicas. Ambos condiscípulos e íntimos de Gonçalo, as pessoas na estação deviam imaginar que chegava El-Rei.
O Sud Express trouxe 40 minutos de demora, de modo que parecia um salão com toda aquela gente de sociedade. Muito alegre, e o primo, Arega, sempre tão amável e engraçado, e fazendo já convites para um jantar, que depois deu ao primo Gonçalo. Lá foi a esse jantar com meu vestido verde novo que ficou bem. Gouveia gritou triunfando. Hein? Que disse eu? Cá está vestido, vestido verde. Lê para diante, homem, bramou Titó. E o administrador, realmente interessado, recomeçou com um entono. Com meu vestido verde novo, exceto a saia um pouco pesadota, creio que fui eu a primeira que avistou o primo Gonçalo na plataforma do Sud Express. Não imaginas como vem? Ótimo, até mais bonito e sobretudo mais homem. A África nem de leve lhe tostou a pele, sempre a mesma brancura e de uma elegância, de um apuro. Prova de como se adianta a civilização da África, dizia o primo Arega. Este é estilo novo de tangas em Macheque. Como imaginas, muito abraço, muita beijoca. A tia Louredo choramingou. Ah, já esquecia. Estava também o Visconde de Rio Manso com a filha, a Rosinha. Muito linda ela, com vestido de Red Fern. Fez sensação. Todos me perguntavam quem era, e o Conde de Arega, está claro, logo com apetite de ser apresentado. O Rio Manso também choramingou ao abraçar o primo Gonçalo. E ali viemos todos, em nobre séquito, pela estação fora, entre o pasmo dos povos, mas imediatamente uma cena. De repente, no meio de toda aquela nata de brasões, o primo Gonçalo rompe e cai nos braços do homenzinho de boné agaloado que recebia à porta os bilhetes. Sempre o mesmo Gonçalo. Parece que conheceu ao chegar a Lourenço Marx, onde o homem tratava de se estabelecer como fotógrafo. Mas já esquecia o melhor, o Bento. Não imaginas o Bento? Magnífico! Deixou crescer um bocado de Suíça. É um modelo vestido em Londres, de grande casaco de viagem de pano claro, até aos pés, luvas amareladas, gravidade imensa. Gostou de me ver na estação, perguntou logo, com o olho miúdo, pela senhora Dona Graça e pela Rosa. À noite, o José e eu jantamos em família com o primo Gonçalo no Bragança para conversar da torre e dos cunhais. Ele contou muitas coisas interessantes da África, traz notas para um livro e parece que o prazo prospera. Nesses poucos anos plantou 2.000 coqueiros. Tem também muito cacau, muita borracha. Galinhas são aos milhares. É verdade que uma galinha gorda em Macheque vale um pataco. Que inveja! Aqui em Lisboa custa 6 tostões, só com ossos. Porque tendo também alguma carne no peito, salta para cá 10 tostões e agradece. No prazo já constituiu uma grande casa, próximo do rio, com 20 janelas e pintada de azul. E o primo Gonçalo declara que já não vende o prazo nem por 80 contos. Para a felicidade completa, até achou um excelente administrador. Eu, todavia, duvido que ele volte para a África. Tenho agora cá a minha linda ideia sobre o futuro do primo Gonçalo. Talvez até rias e não adivinhas. Com efeito, eu mesma, só nessa noite em que jantamos no Bragança, recebi de repente a inspiração. O Rio Manso está também no Bragança. Quando descíamos para o jantar, para um gabinete, encontramos no corredor o velho com a pequena. O homem voltou logo a abraçar Gonçalo, com uma ternura de pai. E a Rosinha tão vermelha se fez, que até Gonçalo, apesar de excitado e distraído, notou e corou de leve. Parece que já há entre eles um conhecimento antigo, por causa de um cesto de rosas, e que, desde anos, o destino os anda sorrateiramente chegando. Ela é realmente uma beleza, e tão simpática, tão bem educada. Diferença de idade, apenas 11 anos. E o dote tremendo. Falam em 500 contos. Há apenas a questão de sangue. E o dela, coitadinha. Enfim, como se diz em heráldica, o rei faz a pastora rainha. E os Ramires não só vêm dos reis, mas os reis vêm dos Ramires. E agora, passando ao assunto menos interessante. Discretamente, João Gouveia dobrou a carta que entregou a Gracinha, louvando a senhora Dona Maria Mendonça como um repórter precioso, depois com um cumprimento. E, minha senhora, se as previsões dela se realizam. Mas não, Gracinha não acreditava. Ora, imaginações da Maria Mendonça. O primo Antônio bem a conhece, sabe como ela é casamenteira. Pois se até a mim me quis casar, ribombou o Titó, saltando do rebordo da varanda. Imagine a prima, até a mim, com a viúva Pinho da loja de panos. Credo! Mas o Gouveia insistia com superioridade, um sentimento verdadeiro da vida positiva. Olhe, senhora Dona Graça, acredite em Vossa Excelência, sempre era melhor arranjo para o Gonçalo que a África. Eu não acredito nesses prazos, nem na África. Tenho horror à África. Só serve para nos dar desgostos. Boa para vender, minha senhora. A África é como essas quintarolas.
meio a monte, que a gente herda de uma tia velha, numa terra muito bruta, muito distante, onde não se conhece ninguém, onde não se encontra sequer um estanco, só habitada por cabreiros e concessões todo ano, boa para vender. Gracinha enrolava lentamente nos dedos a fita do avental. O quê? Vender o que tanto custou a ganhar, com tantos trabalhos no mar, tanta perda de vida e fazenda? O administrador protestou logo, com calor já enlistado para a controvérsia. Quais trabalhos, minha senhora? Era desembarcar ali na areia, plantar umas cruzes de pau, atirar uns safanões aos pretos. Essas glórias de África são balelas. Está claro, Vossa Excelência fala como fidalga, neta de fidalgos, mas eu como economista, e digo mais. O seu dedo agudo ameaçava argumentos agudos. Titó acudiu, salvou Gracinha. Ô, Gouveia, nós estamos a tirar o tempo à prima Graça, que anda nos seus arranjos. Essas questões da África são para depois, com o Gonçalo, à sobremesa. E então, minha prima querida, até domingo. Em Craquede, lá comparece o rancho todo, e quem atira os foguetes sou eu. Mas Gouveia, confiando o coco com a manga, ainda esperava a converter a senhora Dona Graça às ideias sãs sobre política colonial. Era vender, minha senhora, era vender. Ela sorria, já consentia, tomando a mão do Videirinha, que hesitava, com os dedos espetados. E então, senhor Videira, tem agora algumas quadras novas para o fado? Corando, Videirinha balbuciou que arranjara uma coisita, também num fado, para a volta do senhor doutor. Gracinha prometeu decorar para cantar ao piano. Muito agradecido a Vossa Excelência, criado de Vossa Excelência. Então até domingo, primo Antônio. Está uma tarde linda. Até domingo, em Craquede, prima. Mas a porta, envidraçada, João Gouveia parou mais teso. Bateu na testa. Já me esquecia. Desculpe, Vossa Excelência. Recebi uma carta do André Cavaleiro, da Figueira da Foz. Manda muitas saudades ao Barrolo. E quer saber se o Barrolo lhe poderia ceder aquele vinho verde de Vidainhos. E também para um africanista, para o Conde de São Romão. Parece que a senhora Condessa se pela por vinho verde. E os três amigos em fila atravessaram a sala de jantar, onde o vozeirão do Titó ainda ribombou, louvando a esteira nova de cores. No corredor, Videirinha espreitou para a livraria. Notou o molho de penas de pato espetado no velho tinteiro de latão, que esperava, rebrilhando solitariamente sobre a mesa nua sem papéis nem livros. Depois a Rosa apareceu à porta do quarto de Gonçalo, ajojada de roupa, com um riso em cada ruga de sua face redonda e cor de tijolo, que o farto lenço de cambraia, muito branco, circundava como um nimbo. O Titó afagou carinhosamente o ombro da boa cozinheira. Então, tia Rosa, agora recomeçam essas grandes petisqueiras, hein? Louvado seja Deus, senhor Dom Antônio, que imaginei que não tornava a ver o meu rico senhor. Também já tinha decidido. Se me enterrassem o corpo aqui em Santa Irinéia, antes de eu ver o menino, a alma com certeza ia à África para lhe fazer uma visita. Os seus miúdos olhos piscaram, lacrimejando de gosto, e seguiu pelo corredor, tesa e decidida, com a sua trouxa que recendia a maçã camoesa. O Gouveia murmurara com uma careta, safa, e os três amigos desceram ao pátio, onde, por curiosidade do Titó, visitaram as obras da cavalariça. Veja você, exclamou ele para o Gouveia, que acendia o charuto, você a negar, mobília, as obras, égua inglesa, tudo já dinheiro de África. O administrador encolheu os ombros. Veremos depois como ele traz o fígado. Diante do portão, o Titó ainda parou a colher, na roseira acostumada, uma rosinha para florir o jaquetão de veludilho. E juntamente entrava o padre Soeiro, recolhendo de uma volta pelos bravais com o seu grande guarda-sol de paninho e o seu breviário. Todos acolheram com carinho o santo e douto velho, tão raro agora na torre. E então, no domingo, catemos o nosso homem, padre Soeiro. O capelão achatou sobre o peito a mão gorda, com reverência e com gratidão. Deus ainda me quis conceder na minha velhice mais esse grande favor, pois mal esperava, terras tão ásperas e ele tão delicado. E para conversar de Gonçalo, da espera em Craquede, acompanhou aqueles senhores até a ponte da Portela. João Gouveia manquejava, aperreado por umas infames botas novas que nessa manhã estreara, e descansaram um momento no belo banco de pedra que o pai de Gonçalo mandara colocar, quando o governador civil de Oliveira. Era esse o doce sítio donde se avista Vila Clara, tão maciada, sempre tão branca, aquela hora toda rosada, desde o vasto convento de Santa Teresa até o muro novo do cemitério no alto, com os seus finos ciprestes. Para além dos outeiros de Valverde, longe, sobre a costa, o sol descia, vermelho como um metal candente que arrefece, entre nuvens vermelhas,
acendendo agora em ouro coruscante as janelas da vila. Ao fundo do vale, uma claridade limbava as altas ruínas de Santa Maria de Craquede entre o seu denso arvoredo. Sob o arco, o rio cheio corria sem um rumor, já dormente na sombra dos choupos finos, onde ainda pássaros cantavam, e na volta da estrada por cima dos álamos que escondiam o casarão, a velha torre, mais velha que a vila e que as ruínas do mosteiro, e que todos os casais espalhados, erguia o seu esguio miradouro, envolto no vôo escuro dos morcegos, espreitando silenciosamente a planície e o sol sobre o mar, como em cada tarde desses 1000 anos, desde o conde Ordônio Mendes. Um pequeno, com uma alta aguilhada, passou, recolhendo 2 vacas lentas. Do lado da vila, o padre José Vicente da Finta trotou na sua égua branca, saudou o senhor administrador, o amigo soeiro, abençoando também a chegada do fidalgo, para quem já preparara uma bela cesta da sua uva moscatel. 3 caçadores, com uma matilha de coelheiros, atravessaram a estrada, descendo pelo portelho aquele que contorna o casal do Miranda. Um silêncio ainda claro de imenso repouso, tão doce como se descesse do céu, cobria a largueza povoada dos campos, onde não se movia uma folha, na macia transparência do ar de setembro. Os fumos das lareiras acesas já se escapavam, lentos e leves, dentre a telha rala. Na loja do João Ferreiro, adiante da portela, o clarão da forja avivou, mais vermelho. Um bumbum de tambor bateu festivamente para o lado dos bravais, cresceu apressado, marchando nalgum cabeço. Depois, lentamente se afastou, esmoreceu, logo sumido em arvoredos ou no vale mais fundo. João Gouveia, que se recostara ao canto do largo, assento de pedra, como seu coco sobre os joelhos, acenou para o lado dos bravais. Estou a lembrar aquela passagem do romance do Gonçalo, quando os Ramírez se prepararam para socorrer as infantas, andam a reunir a mesnada. É assim, a estas horas da tarde, com tambores e por sítios, na frescura do vale. Não, pelo vale de Craquede, também não. Esperem vocês que eu tenho boa memória. Ah, e por todo o fresco vale, até Santa Maria de Craquede, os tambores moriscos abafados no arvoredo, tarará, tarará, ou mais vivos nos cerros, ratatá, ratatá, convocavam a mesnada dos Ramírez na doçura da tarde. É lindo. Por sobre as costas de Toque debruçado, riscava pensativamente com o bengalão a poeira da estrada. Videirinha adiantou para o seu chefe a face estendida com um sorriso de finura. Ó, senhor administrador, olha que talvez seja ainda mais bonito quando os Ramírez largam a perseguir o bastardo. Cá para mim tem mais poesia. Quando o velho faz aquela jura com a espada e depois lá na torre, muito devagar começa a tocar afinados. É de apetite. A borda do assento, encolhido contra o titó, para que o senhor administrador se alastrasse confortavelmente, Padre Soeiro, com as mãos no cabo de seu guarda-sol, concordou. Com certeza, são lances interessantes. Com certeza. Naquela novela, a imaginação rica, muito rica, e a saber, a verdade. O titó, que depois de Simão de Nântua, em pequeno, não abrira mais as folhas de um livro e não lera a torre de Dom Ramírez, murmurou, com um risco mais largo na poeira. Extraordinário, aquele Gonçalo. O Videirinha não findara o seu elevado sorriso. Tem muito talento. Ah, o senhor doutor tem muito talento. Tem muita raça, exclamou Titó, levantando a cabeça, e é o que o salva dos defeitos. Eu sou amigo de Gonçalo e dos firmes, mas não escondo nem a ele, sobretudo a ele. Muito leviano, muito incoerente, mas tem a raça que o salva. E a bondade, senhor Antônio Villa-Lobos, atalhou docemente Padre Soeiro. A bondade, sobretudo como a do senhor Gonçalo, também salva. Olha, às vezes é um homem muito sério, muito puro, muito austero, um catão que nunca cumpriu senão o dever e a lei. E todavia ninguém gosta dele, nem o procura. Por quê? Porque nunca deu, nunca perdoou, nunca carinhou, nunca serviu. E ao lado, outro leviano, descuidado, que tem defeitos, que tem culpas, que esqueceu mesmo o dever, que ofendeu mesmo a lei, mas que é amorável, generoso, dedicado, serviçal, sempre com uma palavra doce, sempre com um rasgo carinhoso. E por isso que todos o amam. E não sei mesmo, Deus me perdoe, se Deus também não o prefere. A curta mão que acenara para o céu recaiu sobre o cabo de ossos do guarda-sol. Depois, e corado com a temeridade de pensamento tão espiritual, acudiu cautelosamente. Que esta não é propriamente doutrina da igreja, mas anda nas almas, anda já em muitas almas. Então João Gouveia abandonou o recosto do banco de pedra e, teso na estrada, com o coco à banda, reabotoando a sobrecasaca, como sempre que estabelecia um resumo. Pois eu tenho estudado muito nosso amigo Gonçalo Mendes, e sabem vocês, sabe o senhor Padre Soeiro quem ele me lembra? Quem?
Talvez se riam, mas eu sustento a semelhança, aquele todo de Gonçalo, a franqueza, a doçura, a bondade, a imensa bondade que notou o senhor padroeiro. Os fogachos entusiasmos que logo acabam em fumo, e juntamente muita persistência, muito aferro quando se fila a sua ideia. A generosidade, o desleixo, a constante atrapalhada dos negócios e sentimentos de muita honra, uns escrúpulos quase por isso, não é verdade? A imaginação que o leva sempre a exagerar até a mentira, e ao mesmo tempo um espírito prático, sempre atento à realidade útil, a viveza, a facilidade em compreender, em apanhar, a esperança constante em algum milagre, no velho milagre de Eurique, que sanará todas as dificuldades. A vaidade, o gosto de se arrebicar, de luzir, e uma simplicidade tão grande que dá na rua o braço ao mendigo. Um fundo de melancolia, apesar de tão palrador, tão sociável, a desconfiança terrível de si mesmo, que o acovarda, o encolhe, até que um dia se decide e aparece um herói que tudo arrasa, até aquela antiguidade de raça, aqui pegada à sua velha torre há 1000 anos, até agora aquele arranque para a África, assim todo completo, com o bem, com o mal. Sabem vocês quem ele me lembra? Quem? Portugal. Os 3 amigos retomaram o caminho de Vila Clara. No céu branco, uma estrelinha tremeluzia sobre Santa Maria de Craquede. E Padre Soeiro, com o seu guarda-sol sob o braço, recolheu a torre vagarosamente, no silêncio e doçura da tarde, rezando as suas ave-marias e pedindo a paz de Deus para Gonçalo, para todos os homens, para campos e casais adormecidos, e para a terra formosa de Portugal, tão cheia de graça amorável, que sempre bendita fosse entre as terras. Fim.